tenho uma pergunta nesta manhã. Qual é a maior evidência de um verdadeiro cristão? É tão fácil a resposta. Então, pergunta para o teu irmão ao teu lado. Qual é? Eu não estou a ouvir. Qual é a maior evidência de um verdadeiro cristão? É isto. Hã? O irmão Pacheco disse uma resposta. Alguém quer responder? Hã? O Rodolfo diz cuidar do próximo. Alguém quer continuar? A Patrícia deu três respostas. A Patrícia não, a Anabela deu 3 respostas. Vamos ficar sentados, amém? Neste mês o Espírito Santo, nós chamamos até, antes da pandemia, todos os meses tínhamos um tema, durante muito tempo fizemos isso e mantemos o tema antigo, nem mudámos mais. Mas este mês Deus tem falado muito sobre caráter, sobre nós próprios, não é? E é interessante, a minha mulher também na sexta-feira ministrou sobre algo que eu também vou dar continuidade. Ontem também quem esteve aqui na mostra de balé, de dança, melhor dito, também ouviu um dos textos que eu hoje vou falar. Porque não há dúvida que a maior evidência da vida de um cristão não é realmente aquilo que muitas vezes se propaga ou se leva. A palavra evidência é aquilo que é realçado, significa isso. Evidência é um realce, é algo que sai de nós. E muitas vezes o que se realça em nós é uma boa roupa, um bom perfume, é bonitas palavras, capacidade fantástica de cantar, de tocar, de até num contexto de igreja, pode ser dançar para o Senhor, pode ser todas as coisas que nós possamos fazer, que realça a nossa imagem, a nossa pessoa, mas realmente nós muitas vezes confundimos aquilo que realmente é mais importante na nossa vida, achando que o mais importante para uns também, embora isso tenha importância relacionada com amor, fidelidade e com fé. Por exemplo, as nossas ofertas na igreja, há pessoas que querem realçar que são generosas. Não é errado ser generoso, mas não é isso a maior evidência de um cristão. Também não é o pastor que prega bonito ou feio, ou que tem uma palavra muito cheia de tanta coisa. Também não é isso que é o que realça a evidência maior de um cristão, como também nem os dons que se manifestam em si são a maior evidência do que é ser um verdadeiro cristão. Porque aí temos o capítulo 13 de 1 de Coríntios, que nos fala que ainda que eu tivesse todos os dons do mundo e não tivesse amor. E agora a palavra amor, que é aquela que vocês podiam dizer amor, mas amor revela-se com algo. Quem ama a Deus tem que revelar esse amor de alguma maneira. Como é que se revela amor? Diga-me lá. Por ações, por atitudes, pela forma como lidamos uns com os outros. É ou não é? E eu queria que nesta manhã nós pudéssemos perceber que há um caminho de excelência para a vida do cristão. Olha, irmãos, hoje está na moda procurar igrejas, escolher pastores, ver onde é que eu posso estar mais bem enquadrado. É uma área na minha vida que Deus me libertou, porque alguns anos atrás, eu tinha algumas dificuldades com certas questões relacionadas com o povo, com aqueles que me ouviam. E hoje estou um bocadinho mais livre, porque Deus tem mostrado um caminho maior, um caminho mais excelente, um caminho que não há como eu cuidar de ninguém se eu não estiver bem com Deus.
Não há como nós evidenciarmos o verdadeiro cristianismo se em nós ele não existir. E eu tenho brigado um bocado nos últimos tempos comigo, com alguns sentimentos que vêm fazendo à minha vida mudanças de interior. E muitos evidenciam muitas coisas e que são confundidas como mais importantes, mas de facto não são evidências de um verdadeiro cristão, mas antes são talentos naturais, são dons até dados por Deus, pode ser. Pode, não há dúvida que Deus dá dons aos homens, está escrito. Mas o mais importante, a tua maior evidência não é na forma como tu falas, ou bajulas, ou és simpático. O facto de eu estar ali e dar um cumprimento a todos vós, isso não evidencia que eu sou um verdadeiro cristão. Mais uma vez repiso, posso dar toda a minha fortuna para a igreja, posso dar todos os dízimos e mais alguns, até das batatas que eu colho e dos ovos que eu recolho. Posso dar isso tudo. E essa não é, de facto, a maior evidência de um cristão. Para mim, pastor, que dirige uma igreja, tem contas para pagar, é muito importante você ser generoso na igreja. Ser fiel, ter amor, ter fidelidade, é de extrema importância, senão a igreja vai à falência, é óbvio. Mas não é a tua maior evidência. Não é. Não é de maneira nenhuma. Falar que amamos a Deus é tão fácil. A evidência desse amor é manifestada de como amamos o próximo. O amor a Deus que nós propagamos em nós, esse amor se revela pela maneira como tratamos o próximo e como servimos o próximo. Uma das razões pelas quais algumas pessoas entram nesta comunidade e passado algum tempo vão largando é porque elas não encontram espaço para ser estrela. Não encontram. Mas encontram espaço para dar fruto. Encontram espaço para conseguir, através de si, fazer algo grandioso para Deus. Porque muitas vezes nós queremos comunidades onde possamos brilhar, onde possamos estrelar, onde possam ver e nos dizer, por exemplo, chegar ao pé de mim no fim de uma pregação e dizer: pastor, Deus falou através de si. Isso é bom, isso aguça o nosso ego. Só que eu pregar bonito, ser profeta, ser apóstolo, ser pastor, seja lá o que você quer me chamar, isso pode ser muito bom. Mas a maior evidência daquilo que é ser cristão não tem a ver com os teus talentos, mas tem a ver com a forma como tu amas o teu próximo, como tu tratas o teu próximo, como tu serves o teu próximo, como tu te dedicas a ajudar o próximo. Essa é a maior evidência. Obrigado. O aplauso é para Jesus. E isto se mostra através da forma como trabalhamos. Como tu trabalhas para o teu próximo, para o teu patrão. A forma como tu trabalhas para o teu patrão demonstra, evidencia se tu és cristão. Diz lá para quem está ao teu lado. Isto é, tu que estás na internet, eu sei que vais ter vontade de desligar porque só é mais popular quem diz coisas que nos aguçam o ego. Não é? Nos aguçam os nossos erros. Agora, aguçar o nosso defeito, preparar-nos para um dia estarmos com Jesus, não é tão agradável. No trabalho, no teu trabalho, tu demonstras se evidencias ou não ser cristão. No trabalho que nos sentimos bem, onde gostamos de estar, mostramos se somos ou não somos pessoas cristãs. Também no trabalho que nós servimos, que nos sentimos escravos. Aonde te sentes escravo, aonde tu não gostas de estar, aonde o ordenado é abaixo daquilo que tu precisas, aonde tu sentes explorado, também revela se tu és um verdadeiro cristão. A forma como serves aí. No teu voluntariado, na igreja ou em qualquer área, olha, até como bombeiro,
se houvesse bombeiros aqui, revela a tua forma de evidenciar Cristo. Porque evidenciar, mais uma vez repito, é aquilo que se salienta de ti. É aquilo que tu cheiras. Não é em vão que a Bíblia diz que nós somos o bom cheiro? Amém! O bom cheiro de Cristo. Essa forma com que tu és voluntário, seja na ICIR a servir, seja quando estás a prestar um serviço a alguém, seja como, olha, alguém que sabe estar com o Covid e queres ajudar, como alguns irmãos hoje estamos com eles em casa porque estão com o Covid e tiveram que ficar em casa. A tua forma de servir no teu voluntariado revela se tu és ou não um cristão verdadeiro no serviço da igreja, no serviço que, como servimos uns aos outros. Essa evidência, ela é realçada. A maior evidência é a forma como nos tratamos, é a forma como nos servimos uns aos outros. Escreva, porque é importante guardar para si. Colossenses 3:23 é um texto de serviço, é um contexto em que se fala de realmente como devemos servir aos senhores que nos escravizam. Ora, isto foi escrito num tempo de escravatura, um tempo em que havia escravos, amém? Era a igreja, em Colossenses, ela tinha cristãos convertidos ao Evangelho, que eram escravos de homens, que também alguns faziam parte da igreja, ok? E diz assim este texto: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Gostei. Alguns gostam muito da parte final do texto, porque não entendem o contexto, nem entendem antes do própria afirmação. Não como aos homens. E alguns disseram, eu não sirvo a Deus. Perdão, eu não sirvo aos homens, desculpem. Eu sirvo ao Senhor. Não é isso que está escrito. Não tem nada a ver com isso. Você interpreta mal a Escritura. Eu, muitas vezes, durante muitos anos, ao longo do meu cristianismo, eu ouvia dizer pessoas, eu não sirvo ao pastor, eu sirvo ao Senhor. Eu não sirvo às pessoas, eu sirvo ao Senhor. Você está mentindo. Você está interpretando mal o texto. Primeiro, vamos ler o que é que o contexto diz. Verso 18. Verso 18 é para as mulheres, mas também serve. Estarem sujeitas aos esposos. Verso 19, os maridos amar as esposas. Versos 20, vós, filhos, obedecei a quem? Aos vossos pais. Está a falar de obedecer, submeter. Vós, pais, não irritem. Agora veja o 22. Agora sim, o bicho pega. Vós, servos, vós, escravos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, que é para não confundirem Senhor com Deus. Ok? Ao Senhor, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo só em quê? Como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Depois, olhe, e tudo quanto fizerdes, fazei-o como quê? De todo o vosso coração, sabendo que recebereis, verso 24, do Senhor o galardão da herança, porque Cristo, ao Senhor servis. Primeiro nós entendemos que o nosso serviço a quem nós servimos é como servir ao Senhor. Amados, vamos abrir muito rapidamente em Mateus 25, em que o Senhor também fala sobre a maior revelação de que nós amamos a Deus é a forma como amamos, não é? E servimos uns aos outros. E é incrível que nós, como cristãos, estamos a viver uma época em que estamos a ignorar o próximo. Estamos a aprender a não sofrer com o sofrimento do nosso próximo. O sofrimento do nosso próximo está a perder peso no nosso coração. Já não choramos porque alguém morre. Já não nos preocupa porque alguém morre, porque alguém está a passar fome. Habituámos de tal maneira a más notícias que nem as más notícias ao pé da nossa casa nos estorvam.
não temos capacidade. Aquela pessoa perdeu um ente querido. Não temos a capacidade de sair do nosso lar e andar 10 metros para bater à porta do nosso vizinho e dizer-lhe: meu querido, eu sei que tu estás a sofrer. Se precisares de alguma coisa, conta comigo. Não conseguimos fazer isso, porque já não nos estorva que alguém morra, já não nos incomoda que alguém passe fome, já não nos incomoda quem dorme na rua, nada nos faz diferença. Igreja, nós não somos assim. Nós temos que ter um coração de amor, que se revela na forma como servimos os outros, se revela na forma como amamos quem nos rodeia. Nós precisamos, irmãos, de aprender a grande lição que Deus tem para a nossa vida, que é a lição de amar. Quando vós servos, no verso 22, diz: obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne. E se nós fôssemos analisar mais palavras, nós íamos ver sobre que Deus também manda: servos, amai os vossos subordinados, servos não, patrões, senhores, vós que tendes como propriedade alguns escravos, tratai-os bem. Mas quando Deus diz na sua palavra para nós, como servos, como aquele tempo que eram escravos, sirvam aos vossos donos, que é assim. Porque não estás a servir somente a eles, mas estás a servir a mim. Porque aquilo que tu evidenciares como capricho, como algo que fazes com prazer e também com zelo, é a maneira como tu me estás a servir. E é importante, irmãos. Eu tenho que parar porque eu tenho que ser claro e preciso, porque senão fica demasiado substrato. Eu quero vos dizer, a maneira como tu trabalhas para o teu patrão, como tu honras o teu dia de trabalho, como tu dás rendimento ao teu patrão, tu revelas quem tu és. A maneira como tu falas do ordenado que tu tens, que é pouco, que é muito, revela também o que está no teu coração. Raiva, indiferença, vontade de vingança. Amados, aprendam uma coisa. Deus cuida de nós. Deus ajuda cada um de nós. Amém? Olha o que diz ainda antes de irmos para Mateus. O que diz em capítulo 4, verso 1 de Colossenses: vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Ou seja o patrão, seja o funcionário, seja o empregado, seja lá como você quiser classificar, ambos temos que dar contas a Deus. Portanto, quando segunda-feira fores para o teu trabalho, lembra-te que não estás servindo ao patrão. Estás servindo ao Senhor em primeiro. E o melhor que tu fizeres vai realçar quem tu és. E quando o teu patrão olha para ti e disser: uau, este homem foi incrível. Ganha tão pouco e trabalha tanto. Ganha tão pouco e serve tão bem. Um dia destes, não vale a pena estar a dizer que o patrão não olha, que olha. O patrão olha, encarregado olha, mais que pode é ter inveja. Mas nós temos o encarregado, que às vezes é invejoso. Uma coisa sei, o papai lá de cima vê tudo. E é Ele que cuida de nós. Ou nós acreditamos no que a Bíblia diz, ou então andamos aqui a enganar-nos uns aos outros. Não importa o que o homem vê, importa o que Deus vê. Isso não é importante. Não vale a pena, irmãos, usar de vingança, usar de maldade, fingir que trabalha, só para o patrão ter prejuízo contigo. A tua evidência de seres um cristão na igreja e fora dela não é aquilo que tu cantas, tu pregas ou tu falas. É aquilo que tu vives, é aquilo que tu exaltas, é aquilo que tu inalas, é aquilo que tu sai de ti. Amém? Então que nós possamos nesta manhã sair daqui predispostos, seja como patrões, seja como funcionários, seja como cristão normal, que olha, pode ser como eu sou pastor, eu tenho que sair de mim, o que sai de mim tem que realçar quem eu sou. Não é só pregação, não é só dar umas dicas boas para a tua vida, é aquilo que realmente sai de mim.
o meu fruto, porque o Senhor Jesus também avisou que pelo fruto conhecemos as pessoas. Mateus 25, o Senhor Jesus dá um texto que eu acho a coisa mais incrível que nós podemos ter. E este texto, meus amados, ele se revela também com a nossa atitude em relação ao próximo. Então dirá o rei ao que estiver à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Incrível, verso 35, é até o 40, por favor. Porquê é que Deus nos quer dar a possuir o reino? O Senhor está-nos a dar uma parábola, um ensino, e a seguir vai-nos pormenorizar aquilo que foi importante na nossa vida. E aquilo que foi importante na nossa vida foi o que tu deste menos importância. Porque, vamos ler juntos, tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci, visitaste-me. Estive na prisão, foste ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te. E respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim, vamos dizer juntos? A mim o fizeste. Aqui sim merecia um aplauso. Aqui sim, porque é a palavra do Senhor. Aquilo que realmente mais nos incomoda, aquilo que menos nos apetece fazer, é aquilo que Deus mais aprecia. O Senhor Jesus disse aos discípulos uma lição que todos conhecemos. Quem quer ser o maior de vocês, entre vós, é aquele que mais servir. É o servo. Se vocês servirem um ao outro, o maior servo, aquele que mais serve, é esse que é o maior. E nós, como igreja, irmãos, nós não precisamos tanto de obra social no sentido de dar alimentos, porque deixe-me dizer, os alimentos que a gente dá são ínfimos. Não matam a fome a ninguém, porque até Portugal não tem ninguém a morrer de fome. É muito pouco. É uma pequena forma de nos chegarmos a quem mais necessita, mais do que algum alimento que lhe demos. O que é mais importante, porque hoje, se nós olharmos para as instituições em Portugal, nós temos imensas instituições a fazer uma obra social incrível. Casas de acolhimento, proteção de menores, a proteção dos idosos, a ajuda social das mais diversas, proteção de pessoas doentes que podem ir ao hospital, ao médico sem pagar nada. Em Portugal somos dos países que maior segurança social tem, que melhor proteção aos doentes, temos um rendimento mínimo para quem não tem nada. E não quer fazer nada, que é uma coisa que eu sou contra. Porque ajudar quem não tem e não consegue, pelo trabalho, alcançar por questões físicas ou até mentais, porque pode haver problemas mentais ou até físicos, motores, eu concordo que deve ser ajudado. Mas quem não quer trabalhar, eu concordo que não deve comer, porque a Bíblia diz que quem não trabalhar não coma. Cada um coma do fruto do seu trabalho. Mas sabe qual é o trabalho que temos que fazer com uma pessoa que não quer trabalhar? Não é lhe dar de comer. Não é. É chegar ao pé dela e amá-la, cuidar dela no sentido intelectual, ajudá-la a compreender o caminho certo para a vida dela, fazer-lhe ver o ponto errado da sua vida, apresentar Jesus como uma resposta, entender o porquê que aquela pessoa não quer trabalhar. Muitas delas têm demónios alojados na sua vida, que lhes deu o espírito da preguiça e precisam de ser libertas. Amém? E nós não temos o direito, irmãos, de julgar seja quem for, só por aquilo que nós achamos, porque aquilo que tu achas não é aquilo que Deus acha.
E a maior evidência de Cristo na tua vida está em buscar revelação de Deus, aí aplica-se os dons, para que Deus te revele como ajudar aquela vida. Irmãos, é muito sério ser cristão. Ser cristão não é vir à igreja só. Embora hoje também está na moda dizer que nem precisamos de igreja. Também não sei onde é que foram buscar isso. Também está na moda dizer que quem confessa Jesus é salvo. Até parece que basta confessar. Irmãos, confessar é um princípio para me tornar verdadeiro cristão. É confessar e receber Cristo em meu coração. É arrepender-me dos meus pecados. É caminhar com Cristo. É ser fiel até à morte. Amém? Não basta só dizer, porque até Satanás sabe quem é Jesus. Ser cristão, meus queridos, é realmente algo grandioso. É talvez a coisa... É talvez não, é aquilo que é mais difícil na nossa vida. Mais difícil na nossa vida, meus queridos. Eu desculpem estar a martelar. Talvez martelo tanto nesta verdade, por isso que há tão pouco dinheiro na igreja. Não é o teu dinheiro. E é por isso que temos falta dele, não é? Não ensino, não falo... Dá 10 para receberes muita bênção. Eu ensino a verdade da palavra. Queridos, nós temos que realçar no trabalho, diga comigo no trabalho, em casa, como tu tratas a tua mulher e os teus filhos. Amém? Quem não trata bem vai começar a tratar. A não ser que a Bíblia diz que a palavra não volta para trás sem efeito. Amém? A maneira como tu tratas a tua família, a maneira como tu tratas o teu patrão, a maneira como tu tratas o teu vizinho, a maneira como tu tratas quem te trata. Isso evidencia quem tu és. E podíamos falar a maneira como tu falas de toda a gente, e de A e de B. Jesus evidenciou aqui aspectos dos mais diversos. Tive fome e deste-me de comer. Nós, como a evidência de um verdadeiro cristão, é sem dúvida dar de comer a quem tem fome. E dar de comer até espiritual, se for necessário. Amém? Mas também estive doente e foste-me visitar. Quantos de nós têm telefonado para quem está com o Covid? Quantos de nós têm falado com quem tem o Covid? Quantos de nós têm sabido que alguém está... Se eu não sei, não sou obrigado a fazê-lo. Mas será que, irmãos, ouça, visitar a casa do irmão para almoçar e jantar não é evidência nenhuma de cristão. Nada. Mas quando está doente, quando está aflito, quando está triste, quando está enfraquecido na fé, isso sim evidencia que és cristão. Ir lá dizer àquela pessoa, aconchegá-la, animá-la na fé, incendiar o seu borrãozinho que ainda fumega, para que não se apague, pois isso sim evidencia Cristo em tua vida. Era estrangeiro. Esta igreja tem acolhido os estrangeiros e tem levado porrada continuamente com os estrangeiros que entram neste lugar. Porquê? Irmãos, não estou aqui para pregar sobre mim, mas quero falar sobre a comunidade. 22 anos nós estamos neste conselho. 22 anos que ajudamos estrangeiros a encontrar casa, a pôr roupa dentro de casa, a pôr mobílias na casa, motivamos uns aos outros. Olha, se tens mobília a mais, umas vendem-se quase de graça, outras até se dão. Irmãos, esta igreja tem feito isso, para que os estrangeiros se sintam em casa. Até casamento. É verdade. É verdade. Eu, em minha casa, como graças a Deus tenho uma casa muito grande e até quero vender por ser tão grande, até casamento já lá fiz. As pessoas não tinham dinheiro e que nos juntámos para fazer uma boda bonita. Isso não significa que tenhamos retorno. Até o retorno que nós temos tido é coices. O retorno que temos tido é traição. Muito retorno que temos tido é pessoas que arrastam pessoas para outros lados. E em vez de fortalecermos a comunidade, ainda ficamos fracos, mais fracos. Mas sabe que eu estou pouco me importando com isso? Porque eu tenho que evidenciar Cristo através do meu ministério e eu tenho que fazer o que está certo, mesmo que os outros não façam. Esta é a missão. Não importa o resultado que tu vês, importa aquilo que o Pai vê. Amém?
por isso, amados, que nós possamos aprender nesta manhã que o Senhor Jesus disse. Então, estava doente e foste-me visitar. Estava nu e vestiste-me. Chegámos a dar imensa roupa a tanta gente. E essa é a missão da igreja. E continuamos, se soubermos que não há, minha mulher pega no telefone, começa a perguntar quem é que tem, quem é que não tem a mais, e vai abençoar aquela vida. Em pequena escala. Agora imagino que temos aqui 1000 pessoas. A escala é maior. A minha mulher já não consegue dar para aí à criança, tem que ter a gente para ajudar. E tem, graças a Deus, um grupo de pessoas que colaboram com ela na área social. Uma outra evidência que também continua a ser a mesma é a maneira como perdoamos o nosso irmão. É ou não é? Mais uma vez quero repetir e não me vou cansar. Vocês digam lá o que quiserem. Desliguem a internet se acharem que estou a ser chato. Não é os teus dízimos que evidenciam se és cristão. Também não é os teus talentos na igreja que evidenciam o teu verdadeiro cristianismo. Também não é a tua simpatia, que embora seja importante, porque às vezes ser bruto é triste, afasta pessoas, mas não é por ser simpático ou bem-falante que evidencia Cristo, ou se és um verdadeiro cristão. Mas é como tu perdoas quem te ofende. Evidencia o teu verdadeiro cristianismo. A maneira como tu sentes a ofensa, a maneira como tu reages à ofensa. Amados, o Senhor Jesus disse em Lucas 6,35 algo grandioso, porque sem esta verdade não há como, meus amados, chegar ao lugar onde queremos. 6,35, por favor, que diz: amai, pois, a vossos inimigos. Amém? Diz ou não diz? E fazei bem. Ou não é para fazer bem aos inimigos? Pastor, o meu patrão é um grande inimigo meu. Ofende-me, trata-me mal, manda-me para sítios que cheiram mal. E eu digo-lhe assim: olha, peço desculpa, mas não vou. Já tem que levar isto na parada. Se alguém me mandar para um sítio, vá para ali. Você diz: olha, com todo o respeito que tenho por si, não estou habituado a ir a esse sítio. É uma maneira engraçada, não é? Agora não precisas de mandar a ele, porque tu não és igual a ele. Cristo está em ti. A presença do Espírito Santo domina a tua vida. E quando ele te ofende, te diz: meu querido amigo, ou patrão, como tu o tratares, ou encarregado, com todo o respeito que eu tenho pelo Senhor, não vou para esse lugar que o Senhor me mandou. E quero lhe dizer que não mereço essas palavras. Eu nunca o tratei mal, nunca o ofendi, nem nunca lhe faltei ao respeito. Porque ser cristão não é ser bobo. Ser cristão também não se impõe respeito a ninguém. O respeito não se impõe, conquista-se. Mas às vezes também temos de dizer cara a cara as coisas como elas são, com respeito e com educação. Amai, pois, os vossos inimigos e fazei bem. E depois dele sair porta fora, tu continuas a fazer o teu trabalho com o maior capricho que fores capaz. A dar-lhe o maior lucro possível. Porque só assim evidencias Cristo na tua vida. E depois diz aqui uma coisa que irrita: emprestai sem nada esperardes. Por isso que eu há um tempo atrás, eu não empresto dinheiro a ninguém, não é? A gente tem essa gíria aqui na igreja, porque quando se empresta dinheiro as pessoas deixam a igreja para não pagar. Então eu às vezes, se alguém me pede, eu digo: olha, está aqui, se nunca tiveres para me pagar, não precisas de pagar. Mas se um dia tiveres, devolves-me, está bem? Assim já fica liberto. Uma vez alguém muito longe ficou-me a dever bastante dinheiro e eu disse: se nunca tiveres para me pagar, não me deves. Se um dia tiveres, podes pagar. Pode fazer falta. E pagou. Mas há um que até hoje que nunca mais pagou. Nada, zero. Eu que sou o mal da fita. Mas muitos dos amigos dele bajulam-no. Elogiam-no. Porquê, meus amados? Porque a minha evidência de ser cristão foi abençoá-lo. Amém? Foi ele ficar-me a dever e não me pagar.
Eu não o amaldiçoo. Já não me deve. Mas se um dia tiver, devia de me pagar, porque foi esse o trato. Aprende uma coisa. Não emprestes, dá. Porque é melhor assim. Ou dizes, não. Há aqui um amigo nosso que pede sempre €1, não é? Eu digo sempre não. Pede para fazer jogos, para jogar. Eu digo não. Não é, meu lindo? É famoso na cidade, toda a gente o conhece. E nós continuamos a amá-lo. E ele continua com o seu vício. Mas a evidência de ser cristão para com ele é amá-lo, dizer-lhe a verdade para ele mudar. É ou não é? Mas amá-lo. Continuar a ter carinho com ele. Mas só que há pessoas que, só porque não nos ouve à primeira, nem à segunda, nem à terceira, desprezam. Olha, amai, pois os vossos inimigos fazei bem, prestai sem nada esperares, e será grande o vosso galardão. Olha o que é que vem como resultado, e sereis filhos do Altíssimo. Porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. E é aqui que muita gente tropeça. Porque muita gente acha que Deus com os maus vai ser mau. Deus é benigno, Deus é bom para ingratos e para maus. Não podes ser tu o contrário. Para um ingrato tens de ser boa pessoa, olha, ser bonzinho na mesma, e para a pessoa má continuas a ser bom. Não é isso que está escrito, irmãos? É ou não é? São palavras que não são muito ensinadas. Se Deus é benigno para os ingratos e maus, como é que eu, cristão, vou ser diferente? Como é que eu posso, como eu disse aqui no domingo passado, a igreja, como a igreja cresce? Com joio e com trigo. Diz ou não diz? Foi ou não foi? Nós temos, amados, que ter uma atitude correta, cordial, com bons e maus. Com ingratos e ingratos. Isso não altera o que devemos fazer com eles. Com o ingrato continuamos a ser abençoadores. Chega a um ponto que o Espírito Santo nos revela, porque faz isso. Mas chega, amados, não somos nós, só porque não queremos ter trabalho ou não nos apetece, que vamos ser incorretos. Porque a palavra que nós encontramos é perdoar. Amém? Como perdoamos? Abra comigo Mateus 18, 35 e ainda Mateus 6, 1. Para terminarmos. Mateus 18, 35. Olha o que diz a palavra do Senhor. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Ou seja, Deus quer que nós perdoemos de coração. Não há como nós vivermos um cristianismo, não há como evidenciar Cristo em nós, se de facto não perdoarmos o irmão. Alguém tem queixa? Perdoa. Foste ofendido? Perdoa. Há pessoas que vivem 20 anos a falar da ofensa de há 20 anos. É a prova que Cristo não está nele. Porque quem perdoa, trabalha para esquecer. Não conseguimos ter a capacidade de Deus de cancelar da nossa memória certas coisas. Mas temos a capacidade de que quando a memória nos faz lembrar isso, quando aquela ofensa, aquela mágoa vem à nossa cabeça, já não dói o coração. Porque está tratado. Amém? Eu não consigo cancelar as ofensas, e algumas delas bem fortes, seja de minha família, seja de irmãos, seja de pessoas, mas eu posso, e elas não podem continuar a magoar-me. Há uns anos atrás, eu estava pronto a não dar oportunidades sobre um contexto de situações. Mas depois o Espírito Santo revelou-se e até usou alguém que nos fez bastante mal, dizendo: você não pode tratar as pessoas hoje com base naquilo que aconteceu no passado. Alguém que nos fez muito mal aqui. E ainda continua a ter o seu toque. E eu digo assim, este moço tem razão. Eu não posso tratar ninguém com base na experiência do passado.
Não se pode, pois não. Porquê? Porque a experiência do passado não se vai repetir. Mas uma coisa vai se repetir. Pessoas vão vir a nós a precisar de nós. E como é que nós vamos fazer para as ajudar? Só temos um caminho. É amá-las. Cuidar delas. Olhar para elas e ver nelas aquilo que Cristo pode fazer. A gente olha e vê problemas graves, mas a gente olha e vê que Jesus vai mudar. Tu, se não olhas para o teu próximo, seja aquele que está na igreja há um dia ou naquele que está na igreja há 20 anos, se não olhas com a capacidade de ver que Deus ainda pode mudar aquela vida, então, meus amados, somos uns infelizes. Ou você não acha? Vamos perdoar quem nos ofende. Assim vos fará também vosso Pai, se de todo o coração não perdoares. Temos que perdoar. 6:1, por favor. Guardai-vos de fazer vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai. Por acaso não era este versículo que eu queria, mas não faz mal. Embora tenha no contexto de mensagem, mas não era este o texto. Qualquer das formas, este texto nos mostra para a nossa evidência em relação ao nosso próximo não ser algo que tenha a ver com nos olharem e nos aplaudirem por ter feito. Amém? E ainda o que fazemos ao próximo, e aqui sim foi aquilo que falámos ontem, o que fazemos ao nosso próximo. Ainda vamos ver como somos tolerantes uns para com os outros. Lucas 6:36. Vamos lá abrir. Lucas 6:36. A nossa tolerância de uns para com os outros. Abra comigo 6:36. O verso 35, amai ainda, amai, pois, a vossos inimigos, fazei o bem, emprestai, sem nada esperares, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Agora veja, sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E o Senhor Jesus, ao dizer isto, estava a dizer, vamos ser misericordiosos, isto é, vamos ter bondade em nosso coração. A maneira como lidamos com o nosso irmão, a maneira como lidamos uns com os outros, que seja como uma base, misericórdia. Ok? E depois o Senhor diz, não esqueças que com a medida com que tu medires, serás medido. A forma como tu lidas, irão lidar. Por fim, e para terminar, o que fazemos ao próximo que gostaríamos que nos fizessem. No capítulo 7 de Mateus 12, 7:12 diz, foi o texto que ontem falámos aqui na nossa mostra de dança. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e estes são os profetas. O que é que tu queres que te façam? Queres ser bem tratado? Baixa um pouquinho, por favor. Queres ser bem tratado? Trata bem. Queres ser honrado? Honra. Queres ser bem servido? Serve bem. Amém? É esta a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós façamos aos outros aquilo que queríamos que fizéssemos. Isto sim é cristianismo. Isto sim é evidência de um verdadeiro cristão. A maneira como ele trata o seu semelhante. A maneira como ele honra o seu semelhante. A maneira como ele serve o seu semelhante. Amém? Vamos entrar nessa? Alguém quer ser assim? Eu quero ser melhor. Eu ainda estou longe de ser o que eu quero e aquilo que Deus programou para mim. Mas eu creio que Deus vai levantar uma geração tremenda de gente capaz de sofrer o agravo, como diz a Bíblia. Gente capaz de sofrer o dano por amor a Cristo. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Jesus. Pai, em nome de Jesus, em nome do Teu amado Filho, nos ajuda, Senhor.
nos ajuda completamente a evidenciar o verdadeiro cristianismo em nós, mais do que qualquer área que muitas vezes nós classificamos como mais importante, que nós possamos nesta manhã deixar que o Teu Espírito tome o nosso coração e molde o nosso caráter, tal como Gálatas 5:22 declara, o fruto do Espírito, pois essa é a grande evidência: amar, perdoar, cuidar, viver nesta terra, fazendo bem ao nosso semelhante. Pai, ajuda-nos como igreja, como cristãos, a viver desta forma. Em nome do Teu Filho Jesus. Que a Tua Palavra e o Teu Espírito possa fazer aquele trabalho, ou trazer ao nosso coração aquilo que precisa de ser ministrado e que não foi falado nesta manhã. Cuida de cada um de nós. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém.